efeito sanfona. Você já deve ter passado por isso ou até mesmo já viu alguém passando por isso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a nunca mais passar por esse problema. Vem comigo, vamos embora! O efeito sanfona nada mais é do que quando você perde um determinado número, valor de quilo, de peso em cima da balança e passa um tempo você reganha aquilo. E muitas vezes você perdeu 10, você ganha 20. Você pergunta para mim, mas Roberto, por que disso? Porque o seu processo de emagrecimento, o seu processo de perda de peso não foi feito de forma segura. Como assim não foi feito de forma segura? Você já parou para pensar que muitas das vezes quando as pessoas pensam em emagrecimento, já vem logo na cabeça dela assim, o que eu tomo para isso? Você já deve ter passado por isso, poxa, o que eu posso tomar para isso? Um termogênico? Um remédio? Eu vou emagrecer? Vai emagrecer. Vai emagrecer, você vai ficar sem apetite, vai ficar sem sono, vai parecer um zumbi, vai ficar tremendo. Infelizmente, os efeitos colaterais desses remédios que emagrecem são piores do que se você fizesse todo o processo de uma forma consistente, de uma forma adequada e tivesse o verdadeiro emagrecimento e não perda de massa muscular. E aí você deve estar se perguntando assim, mas poxa Roberto, como que eu poderia estar fazendo isso? Eu não consigo. Olha, muitas vezes você consegue, o grande lance é que você não tem paciência. Quando você ganhou o seu peso, sua quantidade de gordura no seu corpo, você não foi de uma hora para outra. Não foi em 1, 2, em 6 meses. Muitas vezes foi em anos. Então vamos colocar aí que em 12 meses você ganhou cerca de 15 quilos. Como que você em 6 meses você quer eliminar esses 15 quilos? É complicado. Se seguir a risca, se fazer o que tem que ser feito, você consegue. E te digo mais, tá? Sem uso de medicamento. Mas aí você deve estar falando, mas Roberto, eu tenho doença, eu tenho dificuldade. Aí já é outra questão que a gente tem que adequar junto com o seu médico para que a gente consiga ajustar isso de uma forma mais segura. Mas grande parte dos casos, 99,9%, é por conta de uma má direção para o seu processo de emagrecimento. E olha, quando a gente pensa em emagrecimento, logo vem a perda de peso em cima da balança. Você muitas vezes se guia pela balança, Você está seguindo pela balança, então você pesa todo dia, Aí você pesa, poxa, ganhei 100 gramas, perdi 100 gramas, ganhei 1 quilo, Final de semana, aí você passa do limite no final de semana. Aí quando vai pesar na segunda-feira, você está mais pesado, muitas vezes pelo excesso do final de semana que você fez, Em relação à sua alimentação, em relação ao que você bebeu, em relação a você não ter dormido direito. Então isso tudo reflete no seu peso. Além de refletir no seu cansaço. Segunda-feira, como é que tu tá na segunda-feira? Morto, Por quê? Bebeu, fumou pendrive, não dormiu direito, não se alimentou de uma forma adequada e o pior, nem água tu bebeu. É impossível você manter um corpo saudável esculachando o seu corpo tanto assim no final de semana. E aí você deve estar pensando, Roberto, mas como é que eu faço então? Como que eu posso fazer para evitar o efeito sanfona? A forma mais segura de evitar o efeito sanfona é ganhando músculo. Justamente. Você vai ter que ter mais músculo no seu corpo. Você vai ter que aumentar a quantidade de músculo no seu corpo. A gente pensa sempre muito no percentual de gordura. E o percentual de músculo, como é que tá? Como é que a gente mede esse percentual de músculo? Como é que eu aumento esse meu percentual de músculo, sendo que todo mundo só frisa o percentual de gordura? Esse é o grande passo para que você emagreça de uma forma definitiva e acabe de uma vez com todas com o efeito sanfona. Justamente, o efeito sanfona nada mais é do que quando você usa mecanismos errados, como se fosse um atalho. Só que quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de perda de peso, o atalho ele não pode existir, porque você vai ter o efeito sanfona. Resolvendo o seu problema do efeito sanfona. Primeiro, você vai ganhar músculo. Ou seja, o seu treino vai ser baseado em ganhar músculo, hipertrofia. Você vai ter que aumentar a quantidade de músculo no seu corpo. Ok? Por que disso? Olha, músculo, ele tem esse tamanho aqui, ó. A gordura, ele tem esse tamanho. E eu te pergunto, aonde que você tá aqui?
Se você tem muita gordura, você tem esse tamanho, isso aqui é 1 quilo de gordura, tá? Se você tem muito músculo, isso aqui é 1 quilo de músculo. Automaticamente, como é que funciona isso? O seu músculo e a sua gordura. Se você é muito musculoso, se você tem mais músculo, automaticamente você vai ser menor, você vai ser mais denso, você vai ser mais compacto. Já você que tem uma quantidade elevada de gordura, automaticamente você vai ser maior, você vai ser mais espaçoso, você vai ter um percentual de gordura muito mais elevado. Sendo dessa forma, o seu corpo ele fica mais preguiçoso, o seu corpo ele fica mais lento, o seu corpo ele usa muito menos energia, ele gasta muito menos caloria para que ele funcione. Sendo dessa forma, a gente tem a taxa metabólica basal, que nada mais é do que a caloria que você gasta para estar deitado, em repouso. Quando você está em repouso, você tem consumo de energia, você tem consumo calórico. Só que quando o seu nível de gordura é muito alto, o seu corpo automaticamente ele gasta menos. Por que disso? Imagina que a gordura ela é 110 watts, ela é 110 de potência, né, de energia, de eletricidade. Já o seu músculo é 220. Então quando você tem mais músculo, automaticamente você consome muito mais caloria. Ou seja, o seu metabolismo, quando tem menos músculo, ele é baixo, e quando ele tem mais músculo, ele é mais alto. Dessa forma, quando você está em repouso, você consome muito mais energia, muito mais caloria de quando você tem mais gordura. Então, eu já resolvi para você um problema. Como que funciona? Vou ganhar mais músculo, né? Vou ganhar mais músculo, vou ficar mais forte, automaticamente eu vou emagrecer. Sim, a conta é essa. Só que tem um segundo fator aí. A gente vai ter que pensar na sua alimentação. Eu sei que você muitas vezes se alimenta pela emoção, eu sei que muitas vezes você come com amor, só que a gente vai ter que rever esse comer com amor e a gente vai ter que começar a fazer escolhas. Até porque você é adulto e adulto tem que pagar o preço de ser adulto. Então você não é mais criança, você não tem mais um paladar infantil, automaticamente você vai ter que trocar isso na sua vida para que você não tenha mais o efeito sanfona. Até porque você pode ganhar músculo, até pode ganhar músculo. Você vai ganhar músculo, ganhou músculo, mas se você comer muito, né, você vai ganhar músculo, vai ficar mais pesado na balança, menor, só que você comendo muito, você vai ter um músculo, mais músculo no seu corpo e vai continuar tendo mais gordura. Então a gente vai ter que ter um déficit calórico que um nutricionista ele pode te orientar dessa forma, ele pode passar uma alimentação regrada. Muitas vezes o feijão com arroz, a proteína e a salada é a base de tudo. Por mais que você ache que o problema está no feijão, por mais que você ache que o problema está no arroz, o problema não está neles. O problema está no que você faz à noite. Eu tenho certeza absoluta que seguindo só esses 2 passos, eu só te dei 2 passos, eu não te falei nada fora do comum. Com esses 2 passos, o seu peso nunca mais vai voltar a ser o que era. Você nunca mais vai sofrer o efeito sanfona. Você nunca mais vai passar por esse problema. Atinge muita gente. A gente não está falando de uma pessoa, não. Você já deve ter visto, você já deve ter passado por isso. Muitas vezes você está passando por isso. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te agregou alguma coisa, eu peço que você deixe um like. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho aqui em cima, que justamente toda vez que eu estiver postando um vídeo, ele vai chegar para você, ele vai aparecer para você. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vamos para cima, efeito sanfona, nunca mais, e é isso. Vem comigo, vambora, vem!